Olá pessoal, bom estar com vocês novamente. O tema da nossa aula de hoje é o aviso prévio. Então, para quem não conhece o aviso prévio e a sua importância nas relações de trabalho com o vínculo empregatício, principalmente, tá? Vamos abordar os principais aspectos legais e jurisprudenciais que envolvem, então, esse instituto tão importante no direito do trabalho, ok? Então, acompanhem comigo, por favor, o nosso raciocínio. O que vem a ser o chamado aviso prévio, e desde já eu já falo, aviso prévio, não se chama aviso breve, tá? Porque algumas pessoas aí podem chamá-lo de aviso breve, mas não é aviso breve, é aviso prévio. Então, na verdade, o aviso prévio nada mais é do que uma declaração de vontade, e essa declaração de vontade, ela é unilateral, tá? E essa vontade parte da pessoa ou da parte da relação que pretende dar término ao contrato de trabalho, quando esse contrato de trabalho, em geral, ele é por prazo determinado. Então, a partir desse conceito, temos que o aviso prévio é uma manifestação de vontade tanto do empregado quanto do empregador. Então, ambos podem, tá, pretender dar por extinto o contrato de trabalho e, em razão dessa manifestação de vontade, devem então estabelecer aí o aviso prévio como forma, como um prazo necessário para que se extinga o contrato de trabalho. Perfeito? Muito bem. Sobre a regulamentação que norteia o aviso prévio no contrato de trabalho, vamos então sempre da Constituição, que eu gosto de partir por ela, ok? Nós temos no artigo 7º, agora no inciso 21 da Constituição, o seguinte: o direito do empregado a um aviso prévio, atenção, proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Ou seja, esse direito consagrado pela Constituição no artigo 7º trata do aviso prévio, mas não um aviso prévio comum, um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, cujo período mínimo que deve ser observado é de 30 dias, mas sempre remetendo nos termos da lei, dependendo da legislação infraconstitucional, para que seja devidamente regulamentado. Bom, então, descendo no campo infraconstitucional, nós temos uma primeira previsão, a previsão do artigo 487 da CLT. Então, acompanhem comigo, por favor, a leitura desse artigo, tá? Para melhor entendimento. O 487 vai nos dizer que, não havendo prazo estipulado, a parte que, vejam, a parte, então, tanto empregado quanto empregador, que sem justo motivo, ou seja, sem uma justa causa, tá, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de. Então, quero parar aí antes da gente entrar nos prazos do aviso prévio. Vejam só, não havendo prazo estipulado, queria que interpretassem comigo, tá, essa expressão, não havendo prazo estipulado. O que quer dizer isso? A que menção faz isso? Não havendo prazo estipulado significa que estamos falando de contrato por prazo indeterminado, diferente daqueles contratos por prazo determinado. Por quê? Porque nos contratos por prazo determinado, no momento da assinatura do contrato, você já tem ali avisado a data prevista para o seu término. Então, não faz sentido falarmos em aviso prévio, tá? Em geral, nos contratos por prazo determinado. Perfeito? Ok? Em geral. Bom, então, outro ponto é que a parte que sem justo motivo, ou seja, aviso prévio, é cabível nos casos em que temos a resolução, né, do contrato, tá, sem justa causa. Tá? Porque quando houver justa causa, não vai caber, então, a concessão de aviso prévio. Perfeito? Então, a parte deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de. Agora, atenção para a leitura, tá, do artigo 487 da CLT, nos seus incisos 1 e 2. Inciso 1 fala de 8 dias se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. Eu já deixei até taxado isso aí. Por quê? Porque todo entendimento doutrinário, assim também, eu sigo essa linha, esse inciso ele não foi recepcionado pela Constituição da República de 88, a redação dele é anterior à Constituição de 88. Então, a partir do momento em que a Constituição de 88 estabeleceu como sendo o mínimo, né,
período de 30 dias para o aviso prévio, não se pode mais falar em aviso prévio de 8 dias, ok? E temos o inciso 2, que é de 30 dias, mas veja, aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Eu também taxei esse restante do texto, porque nós vamos fazer comparação com uma legislação que veio posteriormente, tá? Ok? Então vamos focar então apenas nos 30 dias, tá certo? Então vejam como é complicado uma falta de atualização adequada do texto da CLT. Na CLT, volto a lembrar, temos muitos artigos que não foram recepcionados pela Constituição da República e que merecem então a CLT aí uma revisão muito mais meticulosa, tá? Para que tenha aí, né, uma redação, tá? Um texto muito mais moderno e muito mais condizente com a nossa atual Constituição da República e jurisprudência. Muito bem. Ainda no campo infraconstitucional, e aí sim eu trago para vocês a Lei 12.506, de 11 de 10 de 2011. Tá? O que essa lei nos traz? Essa lei nos traz a instituição do aviso prévio proporcional. Por quê? Se nós observarmos a redação do artigo 487, essa redação, como era anterior à Constituição da República, ela não faz menção ao aviso prévio proporcional, enquanto o artigo 7º, inciso 21 da Constituição, faz menção como direito do trabalhador o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E essa questão já era uma questão que vinha sendo debatida há muito tempo, tá? Pela necessidade de efetivação desse direito, né, alçado a um nível constitucional. Muito bem, até que o Supremo Tribunal Federal chegou a se ativar, tá, a ponto de estabelecer, em razão desse vazio normativo e dessa omissão legislativa, tá, porque o Supremo já havia julgado procedente vários mandados de injunção e notificado o presidente do Congresso sobre a necessidade de regulamentação do direito ao aviso prévio proporcional, mas o Congresso ficava inerte, então o Supremo em determinado momento chegou a se ativar e falou, então vamos estabelecer entre nós, mediante o julgamento de um caso concreto, tá, qual será o aviso prévio proporcional. Em razão disso, em 2011, o Congresso, então, alguém achou lá um projeto de lei que estava engavetado há mais de 20 anos, e aprovaram rapidamente, tá, esse projeto de lei. E vejam o tamanho da lei que foi aprovada. Artigo 1º. Atenção. O aviso prévio de que trata o capítulo 6 do título 4 da Consolidação das Leis do Trabalho, né, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. Por isso que eu taxei, tá, aquela redação anterior, agora faz sentido, vocês entendem que o aviso prévio ele será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. Então, quem tem até 12 meses tem direito a 1 mês, a 30 dias de aviso prévio. Perfeito? Vamos então para o seu parágrafo único. Ao aviso prévio previsto nesse artigo, ou seja, aos 30 dias previsto no caput, na cabeça do artigo 1º, perfeito? Serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo então um total de 90 dias a título de aviso prévio proporcional que o empregado possa ter direito. Então, para tanto, acompanhe comigo o seguinte raciocínio: um empregado que tem 20 anos completos, tá, de serviço prestado para o mesmo empregador. Muito bem, ele vai ter quantos dias de aviso prévio se ele for demitido? Bom, no primeiro ano que ele trabalhou, ele tem direito, pelo primeiro ano trabalhado, ele tem direito a 30 dias. Bom, quantos anos ele trabalhou no total? 20. 20 vezes 3 dias por ano, 60. 60 mais 30 dias do primeiro ano, 90. Então, sempre incluo 30 dias do primeiro ano trabalhado. Perfeito? Então, para que o empregado possa vir a obter o período máximo do aviso prévio, ele tem que ter trabalhado 20 anos.
ok? E aí, a partir desse raciocínio, a gente pode fazer qualquer tipo de cálculo de aviso prévio. Um empregado que trabalhou 10 anos. Então, por exemplo, nós temos no primeiro ano 30 dias, perfeito? E para o total, 10 anos vezes 3, 30. Mais 30 do primeiro ano, 60 dias de aviso prévio. Perfeito? Ok? Acompanharam comigo o raciocínio? Muito bem. Professor, tem mais artigo nessa lei? Tem só mais um artigo e nem compensa colocar aqui. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ponto. Nossa, mas demoraram mais de 20 anos para publicar essa lei? Com 2 artigos? Sim. É o nosso Congresso. Ok? Muito bem. Vamos caminhar então para que a gente possa avançar agora nos principais aspectos que envolvem o aviso prévio. Um aspecto muito importante que envolve o aviso prévio, tá, é a sua projeção, no que se refere, tá, a integrar o tempo de contrato de trabalho do empregado. Muito bem. Antes disso, nós temos o seguinte, veja, qual seria a natureza jurídica, tá, desse aviso prévio que é projetado como tempo que integra o contrato de trabalho. Muito bem, nós temos aí uma natureza jurídica, a gente chama ela de híbrida. Por que híbrida? Ou ele pode ser, tá, de natureza salarial, ou ele pode ser de natureza indenizatória. As duas possibilidades. Quando o empregado trabalha durante o período do aviso prévio, então, por ele trabalhar, tá, teremos ali uma natureza salarial, que é o período do aviso prévio. Agora, quando o aviso prévio não é trabalhado, ou seja, o empregador não quer que o empregado trabalhe durante aquele período do aviso prévio, então o empregador é obrigado a indenizar, tá, esse tempo aí em que o empregado não trabalha. E como indeniza, é o valor que é recebido não em razão de uma prestação de serviço, mas de um fato indenizatório. Então a natureza passa a ser indenizatória. Mas, independentemente, tá, de qualquer natureza, em ambas as situações, o aviso prévio vai integrar o contrato de trabalho para todos os efeitos legais. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos dizer, se o empregador chega hoje para o empregado e comunica que, olha, estou rescindindo o seu contrato de trabalho, a partir desse momento far-se-á o cálculo do período do aviso prévio. Tá? E esse contrato de trabalho só será efetivamente encerrado, extinto, tá, a partir do momento em que se concluir a projeção no tempo futuro desse período do aviso prévio, no mínimo de 30, no máximo de 90 dias. Perfeito? Então nós temos a redação do artigo 487 do parágrafo 1º que nos diz o seguinte, olha, a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, que é a questão do aviso prévio indenizado, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço, tá certo? E olha só que interessante que nós temos aí trazido pela jurisprudência, a interpretação disso. Inclusive quando o empregador vai anotar a carteira de trabalho, tá? Na carteira de trabalho nós temos o campo do contrato de trabalho, então tem a data da saída, e é muito importante que o empregador se atenha a esse ponto. Quando ele vai anotar a data da saída, se ele comunicou ao empregado hoje a decisão de rescindir o contrato, ele não vai anotar como data de saída a data de hoje, mas ele tem que anotar uma data futura, ou seja, que data futura que é essa? É o último dia em que nós teremos ali o término do aviso prévio projetado no futuro, sendo esse aviso prévio indenizado ou trabalhado pelo empregado. Perfeito? É o que nós temos na redação aí da OJ 82 da SDI 1 do TST, que nos diz que o aviso prévio, né, e a baixa na CTPS, a data da saída a ser anotada na CTPS deve corresponder a do término do prazo do aviso prévio, ainda que esse período seja efetivamente indenizado. Ok? Tranquilo até agora? Então, mas, professor, só uma pergunta então, já adiantando. Bom, e como é que faz então? O empregador tem que anotar, tem que projetar, calcular no futuro qual é a data do término da projeção desse aviso prévio e coloca lá na CTPS, né, aquela data futura. Mas como é que eu sei que ele anotou certinho essa data e que a data não está correta? Ele teria que fazer menção em algum momento, né, a data em que houve o comunicado da decisão.
da rescisão do contrato? Sim. Aí lá nas anotações gerais, o empregador pode fazer constar que, olha, na data X, na data tal, foi comunicado ao empregado a decisão da rescisão do contrato de trabalho. Então, considerando a projeção do termo, né, do aviso prévio, a data do termo do aviso prévio é a data lançada como data de saída na carteira de trabalho. Perfeito? Ok? Então, vamos encerrar por hora a nossa aula e para a gente raciocinar, assimilar essas informações e a gente volta no quadro posterior. Até já!